Apesar de serem conhecidos por serem saqueadores, a imagem que os filmes passam dos piratas deixa muito a desejar. Os piratas tinham tradições muito mais interessantes que apenas saquear navios. Hoje vamos descobrir tradições bizarras dos piratas que você talvez nunca tenha ouvido falar. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma curiosidade histórica. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Quando se estava em alto mar, era melhor estar pronto para afundar quem cruzasse o seu caminho do que ser afundado. Por isso, os navios investiam em canhões, sendo o mais humilde contendo 20 deles, o que já era bastante. Isso é literalmente ensurdecedor para a tripulação. Mas o que fazer? Aposentar os canhões não era uma opção. Os piratas felizmente descobriram que a cera abafava o ruído dos canhões e passaram a guardar pedaços dela em suas grandes argolas. Assim, além de prático de usar, ainda dava um toque especial no estilo dos marujos. Como vimos, além de ser útil para o armazenamento de cera, o brinco do pirata servia como um seguro em caso de morte. Um par de brincos de ouro ou prata significava que o pirata teria um caixão digno. Os brincos poderiam até trazer gravadas informações para contato com seus familiares e a cidade de origem do marujo. Os brincos eram uma garantia, pois era só vender eles e conseguir dinheiro para um funeral digno. Mas teria que torcer para realmente fazerem isso com dinheiro. Afinal, eram piratas. Apesar de passarem a imagem de descolados e de bem com a vida, a realidade é que a rotina dos piratas era meio entediante. Eles passavam 20% do seu tempo roubando ou contrabandeando. E aí, é claro que tinham adrenalina, mas o resto era praticamente ficar de pé, limpando o navio e olhando para o mar sem fim. O que faltava na vida deles eram relacionamentos amorosos. A camaradagem era real entre a tripulação, mas alguns iam além. O termo usado para definir essas uniões entre os piratas era chamado de matelotage, uma palavra francesa com o significado de marinharia. Homens que se uniam em matelotage compartilhavam tudo, desde propriedades até parceiros sexuais. Eles frequentemente usavam anéis de ouro e também recebiam benefícios de morte caso seu parceiro encontrasse um fim prematuro. O Capitão Barba Negra é um dos piratas mais famosos da história e foi talvez o pirata mais aterrorizante do mundo. Sua reputação não se resumia às inúmeras armas que carregava ou a cara feia que fazia, mas a sua barba, que pegava fogo. Relatos dizem que ele amarrava pavios em sua barba e os acendia durante os combates. Sua tática era usar o medo como uma ferramenta para intimidar suas vítimas e construir uma imagem forte. E pelo visto, conseguiu, né? Embora seja fácil imaginar um pirata enterrando tesouros em uma ilha tropical, não há muitas evidências que eles realmente faziam isso. E quando se fala em mapas de tesouro, as coisas ficam bem mais distantes ainda da realidade. A maioria dos piratas preferia gastar a sua riqueza o mais rápido possível, em vez de enterrá-la para ser encontrada posteriormente. Afinal, a pirataria era uma profissão perigosa e incerta, e muitos piratas não sobreviviam tempo suficiente para desfrutar de suas riquezas em um momento posterior. Embora seja possível que alguns tesouros tenham sido enterrados, a prática era provavelmente muito menos comum do que sugere a cultura popular. Muitas das histórias sobre piratas enterrando tesouros provavelmente foram exageradas ao longo do tempo, contribuindo para o mito romântico dos piratas e seus tesouros escondidos. Embora a pirataria fosse predominantemente uma ocupação masculina, algumas mulheres desafiaram as normas sociais e se reinventaram para caber na tripulação. Uma das piratas mais famosas foi a Anne Bobbie e Mary Red. Elas ganharam a notoriedade por sua personalidade destemida e habilidades de combate. O mais bizarro é que as duas inicialmente se disfarçaram de homens para se juntar à tripulação. Mulheres piratas
eram a minoria, então tiveram que ser mais inteligentes, mais malvadas e mais duronas para assegurar seu lugar no navio. Diferente dos filmes, há registro de piratas realizando punições brutais contra prisioneiros, como chicotadas, enforcamentos e até mesmo execuções por fuzilamento, mas não há muita evidência histórica específica sobre o uso da prancha. Na verdade, a tortura utilizada pelos piratas podia ser bem pior do que apenas se jogar no mar. Era chamado de keel hauling. Basicamente, o prisioneiro era arrastado sobre o casco do navio, passando por baixo da quilha, a parte inferior do navio, e sendo puxado pela lateral oposta. A força das águas e a presença de cracas no navio garantia ao prisioneiro lacerações graves ou morte por afogamento. Era reservado para ofensas graves ou insubordinação e servia tanto como forma de castigo quanto como exemplo para os demais membros da tripulação. Acredita-se que originalmente os piratas usavam uma bandeira vermelha, que também era um acessório muito comum nos combates navais para representar que os atacantes não estavam dispostos a demonstrar piedade. Os franceses chamavam essa bandeira vermelha de Jolly Roger, linda vermelha. Acredita-se que pode ter sido adaptada pelos britânicos para Jolly Roger. Da bandeira vermelha, alguns piratas começaram a criar suas próprias bandeiras, sempre objetivando que seus inimigos se rendessem o mais rápido possível ao vê-las. As bandeiras piratas podiam ter adaptações baseadas na mensagem que queriam passar. A bandeira do Barba Negra, por exemplo, tinha um esqueleto com chifres apunhalando um coração. Bom, parece que ele não estava ali para fazer amigos. Só porque eram piratas não significa que não existiam regras. Muito pelo contrário, cada navio tinha um código a ser seguido, e se você pisasse na bola, poderia até ser exilado em uma ilha deserta. Normalmente, os piratas optavam por punições mais rápidas, como execução, mas se você causasse muito problema ao capitão, talvez ele fizesse questão de te deixar em uma ilha deserta, só com a roupa do corpo. Era uma das piores sentenças de morte que você poderia receber, porque era lenta, sem água, sem ter o que comer, só esperando a morte chegar. Alguns homens realmente conseguiam sobreviver ao serem deixados isolados. Um exemplo é o próprio Jack Sparrow, que pegou carona com as tartarugas. Outros poderiam chegar a ser resgatados, mas como você pode imaginar, a chance era mínima. Mas e aí? Algum desses fatos te surpreendeu? Nos conte nos comentários. E se você gostou do vídeo, sugerimos que veja esse aqui para mais curiosidades históricas.